Olá! Boa tarde, bom dia, né? Porque eu não almocei ainda, né? Nem eu. Bom dia, Manu, tudo bem? Tudo bem, Dr. Franklin? Bom dia. Ó, Bom desde dia. já, antes da gente começar, sei que as lives estão pesadas aí da Deep Web, né? Então, agradeço demais por ter participado aqui comigo hoje, nesse horário do almoço, mas é por um bem maior, é para a gente poder bater um papo com o pessoal que nos acompanha e tenho certeza que tem muita coisa relevante para a gente trazer aqui para eles. Que bom, eu que agradeço, Manu. Eu te conheci naquela live que você fazia com o Fabiano, eu não te segui ainda, não conheci o seu perfil, e ali foi citado, e na sequência você já me fez o convite também. Eu quero te dizer que é com grande prazer, com grande honra que participo aqui desse almoço, almoçando com o Manu, né, dando parabéns aí a todas as pessoas que estão entrando aí na live, dizer que sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu me chamo Franklin Assis, enquanto, né, advogado criminalista, ajudo pessoas que se envolveram, que tiveram, de alguma forma, algum problema com a justiça. E enquanto ajudo essas pessoas, procuro aí inspirá-las e inspirar as pessoas também que nos acompanham, os advogados, acadêmicos de direito, enfim, esse é o trabalho que nós temos feito aí. Isso. Eu confesso para você, um horário atípico para mim, para fazer as lives, principalmente em razão da minha rotina, da minha carga horária, da atmosfera que gira aqui em torno do meu negócio, mas eu fiquei muito feliz, até mesmo para quebrar esse tabu um pouco. Vamos fazer uma live aí, meio-dia, vamos contribuir, vamos compartilhar conhecimento com a galera. Então, a todos vocês aí, sejam bem-vindos e parabéns por estarem aqui. E eu digo que vale a pena, tá? Por trás de todas as pessoas de sucesso, há sempre uma história de superação. Então é isso que nós vamos conversar aqui hoje e acredito que o seu tempo aqui não vai ser perdido. E já vou te dar a palavra, Manu, que eu adoro falar, você vai me podando aí. A pegada é a de sempre, para quem já me conhece, quem não me conhece vai saber agora. A energia de quem está atrás aqui fazendo uma live, a energia de um palestrante num palco, num evento, enfim, onde quer que seja, é a energia da, perdão, é a energia da galera. Como é que se faz aí para a galera transmitir energia para nós aqui, para poder eu sou um cara que de uma simples live eu encaro como um evento grandioso, porque aqui pode sair insights, pode sair ideias que mudam uma vida, que mudam uma história. Então, como é que vocês podem contribuir para a energia dessa live? É dedo no coração, dedo no avião e a gente aqui toca o terror. Sejam bem-vindos. É isso mesmo. Obrigada aí por essa introdução, adorei. Foi o primeiro dos convidados que fez essa introdução, até porque muita gente entra aqui no Almoçando com o Manu e não sabe muito bem o que é o nosso bate-papo, né? E a minha intenção, quando eu criei o quadro aqui no meu perfil, eu venho compartilhando justamente isso, essa ideia de demonstrar para as pessoas a nossa advocacia, como que a gente muda vidas, tenta pelo menos mudar vidas, né? E a minha intenção com o Almoçando com o Manu foi trazer nossa personalidade um pouco mais para perto daqueles que nos acompanham, porque como você falou, às vezes a gente pode, com uma palavra ou uma trajetória, inspirar alguém que está ali numa situação parecida com o que a gente já viveu, e muita gente enxerga que a gente já está nesse patamar hoje, mas a gente já passou por muita coisa, então a intenção é compartilhar isso. Doutor Franklin, como eu já disse, muito obrigada. Pessoal, como ele disse, dedo no coração e dedo no aviãozinho, para que outras pessoas acompanhem esse bate-papo nosso, conheçam um pouco mais sobre Franklin Assis. E a primeira pergunta, assim, a primeira introdução que eu quero fazer, eu queria te perguntar com relação à sua trajetória, mas não só a trajetória dentro da advocacia, desde o começo mesmo, onde que você nasceu, onde você cresceu, e como que tudo isso aconteceu, como que Dr. Franklin Assis foi moldado? Me conta. Cara, essa pergunta é muito interessante. Eu te agradeço por fazer ela para mim, né? Porque assim, eu sou um cara que honra a minha história. E é um drive que eu sempre entrego para a galera. Honre a sua história. Tem pessoas que se vitimizam, que se martirizam. Ah, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu sou filho de pais pobres. Não, cara, honre a sua história, porque a partir do momento que você honra a sua história vai te retribuir com conquistas grandiosas. Eu sou natural do estado de São Paulo, Manu, mais precisamente numa cidade chamada Presidente Prudente. Se tem conterrâneos aí, manifestem-se. Sou paulista. Na minha infância, meus pais migraram, mudaram de alguma cidade para outra, mas me criei assim numa cidade pequena, não me criei
o tempo da minha infância, da minha juventude na cidade em que nasci. Me criei numa cidade pequena, meu pai era comerciante, mexia com propriedades, com terra, com supermercado. Eu sempre fui do povo, sempre tive esse contato com o público, sempre tive contato com o comércio, sempre soube e aprendi desde pequeno negociar. Costumo dizer que eu não tive uma infância daquelas de convencional, de brincar na rua, de ter as coisas, de ficar em casa, sair da escola para casa, estudar. Não, eu tive uma infância já moldada para trabalhar. Meu pai me ensinou muito isso, a conquista, né? Que tudo se adquire conquistando. E tem algumas passagens muito nítidas na minha cabeça. Eu me recordo que a época nós morávamos numa casa muito boa, eu tinha até cesta de basquete na minha casa, e, cara, o meu sonho era que os meus colegas viessem brincar comigo em casa, jogar um basquete, isso, aquilo, fazer algo fora, extra classe. Eu me recordo, assim, que no meio da tarde, às vezes, meu pai aparecia, botava todo mundo para correr e dizia, não, você vai trabalhar, porque é lá que as coisas acontecem, então você não é nenhum vagabundo, não, vamos para lá, vamos trabalhar. E eu sempre fui criado desta forma, tendo que trabalhar, e esse caminho de que é conquistando que a gente, é trabalhando que a gente se conquista. Nessa trajetória, meu pai teve um grande desacerto financeiro e me obrigou, ou melhor, eu entendi que eu não podia ficar ali sendo conivente ou participando de uma situação financeira difícil que passávamos, razão pela qual com 16 anos, então, eu vou para uma cidade maior sozinho e começo a trabalhar. E ali eu começo a fazer aquilo que o meu pai sempre me ensinou. E eu sou muito grato a isso, porque se eu fosse criado de forma, aspas, para ser bem direto aqui, aquele filhinho de papai, de que a família tinha condições, quando a necessidade bateu, eu não saberia me virar. E ali eu fui para uma cidade maior, meti a cara, fui trabalhar de açougueiro, no tempo da minha vida eu fui trabalhar de motoboy, e assim foi, e me lembro como hoje. Quando eu me formei quando eu terminei o terceirão, a ideia era que eu fizesse uma faculdade de administração, porque eu tinha que fazer uma faculdade, havia essa mentalidade de que eu tinha que fazer uma faculdade, e a faculdade que era acessível para mim, já na cidade onde eu nasci, era a administração de empresas. Num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para casa, no último dia, sabe aquele último dia de terceirão, que pinta a camisa, que escreve, que faz aquela confraternização de último dia do terceirão? Deus colocou um anjo no meu caminho, na minha vida, e ali eu encontrei com uma pessoa, essa pessoa falou para mim, e aí, negão, beleza? Beleza? Tá, vai fazer o quê? Vou fazer administração. E você, vai fazer o quê? Eu vou fazer um curso técnico, em radiologia, porque eu vou trabalhar com tirar raio-x, aquela coisa toda, e eu me interessei por aquilo. Falei, cara, que interessante, é um curso técnico. Sim, trabalha 4 horas por dia. E, enfim, para a gente resumir a história, eu abandonei a administração e fiz um curso técnico em radiologia. Nessa minha jornada, e de novo, eu sempre fui uma pessoa que sempre me cobrei, e tudo que eu coloco a mão, e se é para fazer bem feito, e se é para ser o melhor. Fui um dos destaques da minha turma, antes mesmo de me formar. Zé, bom dia. Aliás, todas as pessoas que estão chegando aí, né, sintam-se cumprimentados, sintam-se abraçados e façam parte aí do nosso bate-papo. E antes mesmo de me formar, Manu, eu já tinha atingido uma posição de bastante destaque lá na minha cidade, na minha área. Já ganhava, já trabalhava. Passei por alguns infortúnios, porque a profissão de técnico de radiologia é uma profissão regulamentada. E como eu ainda não era formado e já trabalhava como se técnico fosse, houve denúncias e tal, e ali já começam as perseguições na minha vida, né? Eu sou um cara que tive que superar muitos desafios na minha vida, e um deles, além de ter que sair de casa com 16 anos, morar com um parente e sair de longe, ir para fora e me virar sozinho, o segundo desafio da minha vida foi conviver com uma denúncia que havia sido feita contra mim, porque eu não era formado e já trabalhava como se formado fosse. Mas deu tudo certo, porque aquelas instituições que me contrataram à época, eles me readaptaram em outra função para quando eu me formei, daí sim, em 2002, eu continuasse trabalhando. Só que em 2002, eu sou muito nômade. Eu sou um cara que algumas expressões, algumas atitudes, elas estão muito presentes na minha vida. E uma delas é a expansão. Eu sempre fui de visão, eu sempre fui de nunca estar contente.
no marasmo na onde eu estou, sempre andei, sempre caminhei escalando rumo ao topo. E entendi que onde eu estava, o ambiente já estava esgotado para mim, estava saturado. E queria, enfim, me veio à mente um lugar, eu quero vir para o sul. Vou para Florianópolis, vou para Balneário Camboriú, vou para Jaraguá. Eu lembro que eu fiz um mapeamento das áreas aqui em Santa Catarina. E o lugar que me chamou para trabalhar, sem me conhecer, sem saber quem eu era e nada, mandei currículo para tudo quanto é lugar, foi onde eu estou agora, em Blumenau. Começo então minha trajetória profissional em 2002 em Blumenau, trabalhando na área da saúde. Em 6 meses, trabalhando na área da saúde, eu já tinha atingido o ápice, o top da onde eu queria chegar. Já trabalhava com ressonância magnética, já estava na clínica mais conceituada aqui da cidade. Nesse intervalo, meus pais vêm para cá. E nessa vinda dos meus pais para cá, nós nos avizinhamos de um juiz federal. Uma pessoa que foi uma grande ponte na minha vida também, que me ensinou muito, que me falou muito dos prazeres da advocacia, da área jurídica a princípio. E até que um dia, num jantar, ele mostrou a folha de pagamento dele para mim, né? Ele me pegou no gatilho da ganância, né? Que me mostrou a folha de pagamento dele para mim. E eu falei, cara, e era 2003, início do ano, as coisas na clínica onde eu trabalhei durante 10 anos, aconteceram alguns episódios lá que eu cheguei a entender que talvez, se eu já tinha atingido o ápice do topo lá, não tinha mais para onde ir. Eu falei, quer saber, eu vou fazer a faculdade de Direito, mas só tem um detalhe. Só faço se eu passar na primeira chamada do vestibular, não entrei em processo seletivo, nada. Fui para o vestibular, já estava há algum tempo fora da sala de aula, e vou fazer. E comecei então a faculdade, um universo totalmente novo para mim, um universo paralelo, porque o que eu vivia não era esse mundo jurídico, né? Eu entendi que quando eu entrei na faculdade, talvez eu era mais para exatas do que para humanas, propriamente dito. Entrei muito desconectado, eu não sabia quais eram, não sabia que existia um STF, não sabia que existia uma Constituição, totalmente desconectado desse mundo jurídico, né? Na minha cabeça existia um delegado da Polícia Militar. Simples assim, tá? Então, da área da saúde, perdido, né? Antes. E então, Manu, eu começo então a faculdade do Direito. E eu vou me engrenar na faculdade do Direito no 3º para o 4º semestre. Até então, eu me perdia demais, porque a minha maior dificuldade era, então como é que eu tenho que aprender uma coisa, aí vem um livro e fala outra, que fala outra coisa, e eu tenho que saber as 3, qual dessas 3 está certo? Aí eu fui expandindo de novo, a expansão, expandindo a minha mente, me adaptando com essa linguagem. Falei, cara, eu acho que esse negócio é legal, esse negócio é bacana, e começo então a me conectar. Na faculdade, sempre fui uma pessoa muito popular na faculdade, tanto com colegas quanto com professores, né? E, poxa, e só que com um detalhe. Qual idade que você tinha nessa época? Idade. Acho que eu entrei na faculdade, se eu não me engano, com 27 já, 27, por aí, por aí. Eu acho que era isso, depois a gente faz as contas, né? E faço uma faculdade, eu sempre fui de me cobrar muito, de tirar boas notas, de estudar demais. E durante a faculdade eu fui encontrando algumas dificuldades do passado, tipo, alguns problemas de formação. Nunca estudei em colégio particular, sempre na escola pública, né? Então, poxa, eu acho que eu preciso melhorar o meu português. Então eu investia, já tinha essa mentalidade de investimento. Investia em cursos. Eu me recordo que eu estava no 6º semestre e eu entendi que o que a faculdade me ensinava não era suficiente para os resultados que eu queria ter lá na frente. Aí, por exemplo, a época do LFG, fiz muitos cursos nível médio na época do LFG, que era aqueles teles presenciais, do professor saudoso, professor Luiz Gustavo Gomes, e o coração parou. Aí eu vou parar de falar também, porque eu só falo quando tem coração na tela. Mas é isso mesmo, Glauber. Olha, eu tô aqui pensando que eu quero convidar, você contando, eu quero convidar o Glauber. Aí eu te chamei. Então é isso, Franklin. Eu acho que eu já ouvi várias trajetórias aqui no Almoçando com o Manu e alguns
tinham outras áreas antes de entrar no direito, mas uma coisa que eu acho muito relevante e que modifica, faz com que a gente consiga separar aquele estudante de direito que se forma e, vamos dizer assim, não vira nada, porque a gente sabe o quanto hoje se formam advogados diariamente, né, anualmente, e aqueles que realmente se destacam. E claramente é essa atitude que você tomou já logo na faculdade, de falar assim, eu preciso ser grande, eu preciso ser diferente e eu preciso pensar de uma forma diferente, né? Que a grande maioria não faz. E aí tem um grande detalhe, desculpa. Não, desculpa, pode concluir. Não, eu ia concluir com uma pergunta e dizendo e fazendo a pergunta que eu quero saber, mais importante. E como que você foi para advocacia e advocacia criminal? Então, antes de chegar até aí, eu já estava ali pelo 6º, 7º semestre, eu tinha muita dificuldade porque eu não fazia estágio, né? Eu trabalhava na clínica, ia para a faculdade, então eu tinha que compensar de que forma? Estudando. E até ali, a minha mentalidade era de prestar concurso. Eu entrei na faculdade e minha trajetória foi imbuído no gatilho da ganância, porque um dia eu vi a folha de pagamento de um juiz. Só por isso. Sim. Tá? Maravilha, eu vou, então, supero alguns desafios durante a faculdade, tive um problema de saúde, e uma amiga também, Deus sempre coloca as pessoas certas na vida da gente, na hora certa, uma amiga muito me inspirou. Eu também, um desafio que eu falo muito pouco sobre isso, mas é importante de ser lembrado, né? Hoje eu moro aqui numa cidade predominantemente alemã, eu, o único negro, ou alguns me dizem que não, mas branco que eu não sou, né? O único negro numa faculdade. Então, você querendo ou não, você tem aquela... Eu me sentia naquela obrigação, esse era o sentimento, ou certo ou errado, enfim, mas era o sentimento que eu tinha para mostrar e para provar da minha capacidade que eu tinha de ir muito mais além do que qualquer pessoa imaginava que eu pudesse chegar. E então eu finalizo essa faculdade já com a apresentação de TCC e vem então o drive, né? Poxa, se você faz uma faculdade de direito, o mínimo que se espera de um acadêmico de direito, o mínimo, ainda que não sirva para nada, porque eu pensava o seguinte, essa era a minha crença. Um acadêmico de direito, e o dedo no coração aí, vocês sobem aí para poder subir minha energia, um acadêmico de direito, ele é, aliás, um bacharel em direito, é um nada jurídico. É um bacharel. Se você for com a sua mãe no dentista e ela falar, minha filha se formou em direito, a primeira coisa que o dentista vai perguntar é, você já passou na prova da ordem? Então eu tinha essa crença de que o aval, a validação dessa faculdade para se foi boa, se não foi boa, eu tinha que fazer o exame de ordem e passar. E de novo vem a cobrança, que eu sempre me cobrei demais. Se é para passar nesse troço, tem que passar na primeira. Porque eu não teria inteligência emocional à época para ter que ficar fazendo 1, 2, 3, 5, 6, 7 provas. E o negão foi lá e, passou de primeira, aí ganhou preço o negócio. Mas ainda assim, eu não tinha ainda a mentalidade para advogar. Passei na prova, tinha a carteira da ordem como um troféu para mim, e estava fazendo provas de concursos, né? Me recordo que eu já tinha passado a primeira fase de magistratura lá na 5ª Região Federal. Nesse intervalo, a faculdade na qual eu me formei, com menos de 2 anos de formado, era 1 ano e 8 meses que eu acabara de sair da faculdade, ela me convida para dar aula. Fiz uma prova de PSPS, professor substituto, e ela me convida para dar aula. E aí veio novamente um dilema na minha vida. Eu vou abrir mão de um trabalho da iniciativa privada que eu ganhava bem, ganhava muito bem. Eu já tinha família, eu já tinha casa para sustentar. Para arriscar agora no direito, eu falei, cara, eu estudei 5 anos nesse negócio. Não foi 1 para trabalhar de empregado para ninguém, 2 para receber ordem de ninguém. E eu ouvi a minha faculdade inteira, que a faculdade de Direito forma profissionais liberais. Aí eu já começo ali a trabalhar o primeiro drive da liberdade. Eu falei, cara, eu quero liberdade, eu quero ser liberal nessa minha profissão. Vou meter o pé para cima, vou chutar 10 conto de salário que eu ganhava na clínica e vou dar aula. Vou dar aula porque dando aula eu vou me obrigar a estudar mais,
vou estar num circuito, vou estar conectado com pessoas e vou construir a minha autoridade em cima do magistério. E concomitante a isso, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma carteira de advogado, eu vou advogar, mano. Aí começa a minha trajetória entre os anos de 2010 para 2011, a advocacia. E como todos, né? Aí em 2008, mano, uma enchente assola aqui a cidade de Blumenau, em que todas as pessoas que tinham fundo de garantia receberam. O que eu fiz? Peguei o fundo de garantia e gastei? Mobilei minha casa? Não. Eu investi no escritório. A visão. Olha a mente empreendedora. Não, eu vou montar um escritório, vou me posicionar como advogado e vou, então, fazer aquilo que eu nasci para fazer. Primeiras causas, assim, coisas aquela não havia um posicionamento específico ainda sobre o advogado criminal ou não. Montei o escritório bonito, fotos, pessoas me visitando. Ou seja, eu não era tudo aquilo, mas eu agia já como se fosse aquilo onde um dia eu imaginei que eu fosse chegar. E a coisa foi andando, foi crescendo, e aí as causas, eu estudava muito, adorava estudar o Renato Brasileiro, adorava estudar o Ferraioli, adorava estudar o Roxin, adorava estudar, enfim, eu era muito teórico, sou ainda até hoje muito teórico, e tinha essa predileção, né, por estudar o direito criminal. Até que um dia um cliente que é um grande amigo meu, teve um problema, foi preso, condenado aí num tráfico, e a mãe dele me chama e pergunta se eu posso ajudar. E com todo prazer eu ajudei e tive um resultado assim extraordinário nessa causa criminal. A partir dessa, vem outra. E aí eu começo a me posicionar como Franklin Assis, advogado criminalista. E aí eu peguei gosto. Só que eu não tinha, e a minha trajetória ela foi crescente muito rápido, e as coisas quando crescem muito rápido, a bandeira quanto mais alta ela flamula, mais vento, mais tempestade ela vai pegar, e certo que ela vai desbotar, ela vai rasgar. E quando você cresce muito rápido, você chama a atenção das pessoas. E se você chama a atenção das pessoas e não tem um suporte, você não sabe lidar com isso, possivelmente você tem problemas, tá? Então você que está crescendo ou que almeja crescer muito rápido, toma muito cuidado. Um avião, ele sai do solo muito rápido e ele vai atingir uma altitude de cruzeiro. Só que um piloto, ele precisa ter uma tripulação muito boa, ele precisa ter um contato, um comando com a base muito boa, ele tem que ter os GPS, ele tem que ter os pilotos automáticos, tem que estar tudo muito bem estruturado. Porque do contrário, na turbulência, e caso você esteja sozinho, você vai botar teu avião para baixo e o prejuízo vai ser avassalador. E eu começo, então, nessa minha trajetória ascendente, enfrentar algumas turbulências, normal. No entanto, turbulências que eu não tinha ainda, Manu, maturidade para saber o que fazer. Sabe aquela coisa, achar que na força, no braço, na resistência, na porrada a gente supera, né? E eu já trazendo aqui um drive poderoso. Hoje, com tudo que eu passei, a maturidade que eu adquiri, eu entendo e digo o seguinte: muitos de vocês, muitos de nós, dizemos assim, o advogado é a resistência. E eu digo, cuidado, nem sempre nós somos a resistência. Porque um prédio, a Torre Eiffel com 320 metros, ela foi construída para durar 20 anos só. Porque ela era muito alta e ela precisava suportar calores excessivos e frios excessivos. Então, o seu engenheiro, quando projetou, colocou folgas nela, justamente para ela poder ceder e dilatar de acordo com o ambiente. Então, nós tomamos muito cuidado com essa expressão, né, que somos a resistência, porque às vezes a resistência, dependendo da resistência que você tem, quando bate, quebra. Então, adicione a essa resistência que somos uma pitada de maleabilidade, uma pitada de flexibilidade, para que você possa, diante das adversidades, diante das afrontas, você troque a resistência pela resiliência. E a resiliência é o poder que você tem, a capacidade que você tem de absorver impactos e retornar ao seu estado natural.
muito fui atacado, muito fui atingido. Aquele meu avião que estava numa altitude de cruzeiro, né, conseguiram colocar ele no solo. E o meu maior desafio foi, né, levantar ele de novo e colocá-lo numa altitude maior ainda. Por isso, diante de tantos desafios, a vida me presenteou com um título que eu carrego ele para a minha vida. Franklin Assis é especialista em superar desafios. E é superando cada desafio que eu entendo a minha missão, o meu propósito, e inspiro pessoas, talvez como você aí, para dizer que a vida é um eterno desafio, e é cada um desse que você vai superando, você vai crescendo, você vai expandindo e vai atingindo os seus resultados. Tem muita gente aqui falando que é inspiração, que ouvia a história. Teve gente que chegou a falar a Franciele que essa é a melhor live do Almoçando com o Manu. Uau! Então, vocês vão acompanhando. Toda Bom apetite aí, vocês Fran. estão... Isso, 11h45 tem Almoçando com o Manu, cada vez melhor. Cada dia eu trago pessoas especiais como o Dr. Franklin. Você falou sobre essa questão de superação e da gente... Na verdade, a gente se destaca, né, Franklin? Infelizmente, é mais ou menos isso. Quando a gente começa a conquistar aquilo que a gente sempre planejou, aquelas metas que a gente sempre planejou alcançar, outras pessoas em volta começam a não gostar. Né? Eu passei por essa situação, eu digo sempre, infelizmente, porque isso me deixa muito triste de ver que outras pessoas às vezes não dão valor no trabalho que a gente desempenha, e foi com marketing jurídico, marketing digital. Agora, né, ele vem surgindo muito forte, mas eu entrei aqui na rede social desde 2017 e que foi assim, pelo menos na minha cidade, foi um boom e muita gente não esperava a propagação desse conteúdo, né? E aí, quando comecei a mostrar e colocar conteúdo informativo, outras pessoas começaram a se sentir lesadas, vamos dizer assim, né? Eu cheguei a receber denúncia para a ética. Por sorte, tive conversas com o pessoal da ética que me mostraram que efetivamente aquilo que eu vinha fazendo não era errado, né? Fiz a minha defesa ali, mas a gente sabe que, infelizmente, quando a gente começa a se destacar, as pessoas se importam. Então, a gente precisa ter exatamente o que você disse. Muita resiliência. Eu falo que o couro engrossa quando a gente recebe essas chibatadas, né? Mas a gente não pode desistir. Eu não desisti, não parei de produzir conteúdo, porque o tempo todo a intenção é boa, é crescer, é compartilhar conhecimento, né? E tem um algoritmo muito forte, assim, ó, quando hoje, no presente, você produz muito resultado, quando no presente você produz muito resultado e incomoda as pessoas, elas vão mexer no seu passado. Então, mas isso não pode te abalar, porque você vive o presente. Eu falo muito isso sobre reputação. Reputação é passado. Tem gente que está vivendo aí, porque há 20 anos já passou, quero saber hoje. Qual é o resultado que você produz hoje? Qual é o impacto que você gera, a relevância que você tem na vida das pessoas? Porque um dos pilares do sucesso, Manu, todos vocês que estão vendo a gente aí, é o impacto que você faz, é a relevância, é a transformação e a diferença que você faz na vida das pessoas. Pessoas são conexões. Ninguém vive sozinho, como eu disse, no avião. E eu, durante algum tempo, eu me sentia esse cara rasgando tudo no peito, né? Me lanhando todo. E eu cheguei no ponto que, peraí, hoje eu tenho maturidade. Eu entendo que não é assim. Hoje, se eu tenho um projeto, e para eu chegar nesse projeto, eu preciso delegar e preciso envolver mais pessoas para chegar lá, né? Será um projeto sólido. Né? E tá aí outra ideia também, porque a mentalidade, nós na faculdade de Direito, Manu, nós somos contaminados com muitas crenças e que nos engessam para frente. Por exemplo, a faculdade do Direito não prepara o acadêmico para ganhar dinheiro, não prepara o profissional para empreender, não prepara o profissional para um negócio. A faculdade de Direito não prepara você para sentar numa roda de empresários e discutir ROI, discutir estratégias, né, e discutir planos de ação. Não, a faculdade de Direito, pelo contrário, ela diz o seguinte: você é um operador do direito. Ela te engessa, ela te trata como um operário. Nós somos aqui, a faculdade de Direito prepara o advogado, sobretudo, para ser o garçom,
para servir o player do negócio. Eu sei porque eu participo de masterminds aí, de pessoas, enfim, não vem ao caso, e pouquíssimos advogados estão lá. Por quê? O advogado é taxado nesse meio aí, né, no outro nível, como garçom, nós vamos chamar quando tiver o problema. E aí que está o problema, você tem que estar lá. Troque, ressignifique, tá, essa crença de ser um garçom, de ser um servidor, para ser um player do próprio negócio. Seja o player do seu próprio negócio. E aí, mano, nessa trajetória, eu me formo. E tive convites para trabalhar em escritórios, tive convites para fazer um monte de coisa. Mas eu lembrei, não, eu busco liberdades. Eu busco ser um profissional liberal. E aí, cara, eu fiz uma coisa assim incrível. Eu tiro a minha família de dentro da minha própria casa. E um dia, numa oração, orando, Deus me mostrou a sala da minha casa como sendo a sala de recepção do meu escritório. E eu falei, não, eu vou montar meu escritório aqui dentro da minha própria casa. Eu tenho salas, eu tenho amplitude, eu vou recrutar pessoas e vou oferecer oportunidade para pessoas que queiram começar o seu próprio negócio para vir aqui dividir despesas comigo. Não é muito. Na época eram 400, 500 reais para ter internet, para ter uma sala, para ter um ambiente, para atender os seus próprios clientes. As pessoas diziam assim para mim, não, eu queria uma coisa mais segura, eu queria mais um salário. Então, aquela mente escassa, a mente do salário, a mente da segurança. E é normal que as pessoas tenham essa mentalidade da segurança, né? E eu ressignifiquei a mentalidade da segurança para uma mentalidade próspera. Porque se você pega um pé de manga, você não pode dizer para ele, pé de manga, dê apenas 10 frutos por mês. Não, o pé de manga vai encher, vai transbordar. E essa mentalidade de transbordo que eu já tinha, óbvio, sem técnica, sem ciência embutida por trás disso. E aos poucos eu fui colocando isso na minha vida. E hoje eu vejo assim, hoje eu trago muito essa visão, porque desde que comecei, eu acreditei, mano. Acreditei naquilo que eu podia fazer na vida das pessoas. Então, assim, eu já vou trazer já essa minha visão, né, para que essas pessoas entendam. Não é sobre o que você faz, não é sobre como você faz, é o porquê que você faz, é a sua causa, é a sua crença que vai te conectar com clientes, que você vai ser visto, que você vai ser notado, que você vai ganhar relevância, que as pessoas vão te respeitar. Lembre-se disso, é do porquê. Hã? Só pede pra Jennifer pra lá. Chegou meu almoço. Pede pra Jennifer. Traz aqui pra mim, por favor. E diz pra eles que depois eu acerto lá. E é o porquê você faz que vai conectar com o teu cliente. Hoje pela manhã eu atendi um pessoal aqui às 8 da manhã. Não sei nem se eles estão aqui na live. Ouviram falar de mim ontem. Eu fiz uma consultoria por telefone e hoje vieram aqui e fecharam. E sabe aquela reunião assim, que foi empatia total? Um beijo para minha esposa, Amanda Volpe, tá ali. Beijo, amor. Seja bem-vinda aí na live. Sabe aquela empatia total? Aquela conexão de tipo, eu não estou ali contratando honorários. Não, eu estou ali contratando uma causa. É a transformação que eu vou promover para eles ou vou intermediar é que faz a diferença. Eu disse, a última palavra que eu falei para esses clientes que tiveram aqui hoje é o seguinte, na pior das hipóteses, eu posso não te dar o resultado que vocês esperam, mas em hipótese alguma, os senhores se sentirão desassistidos pelo nosso escritório. Olha que drive. O cliente, às vezes, sabe que a causa dele, o advogado não vai conseguir amenizar e vai manter. Mas a sensação de estar assistido, a sensação de pertencimento, quando isso acontece, aí você não vai ter um advogado, você vai ter um fã. O seu cliente não vai contratar, você não vai fazer transações com o seu cliente passa a ser o seu fã. Ele vai te defender, ele vai pagar o que for necessário. Isso independente de resultado, né? E eu ia falar isso agora. O fã, quando você tem um fã, o show do artista pode ter sido uma bosta, mas você é fã. Quando você ativa isso, e o grande desafio das pessoas é ativar essa ponta da pirâmide, que é a pirâmide da crença. Então, o advogado, enquanto
ele não assumir o seu papel de advogado, o porquê está ali, enquanto ele não parar com aquela necessidade de aprovação, de tapinha nas costas, de que, porque falam mal, porque a advocacia é criminalizada, foda-se que a advocacia é isso, é aquilo outro. O importa, eu fiz uma live esses dias aí com um colega teu, eu falei, o advogado é o gari. O gari, o que o gari faz? Ele põe a mão no lixo. Não adianta o gari... Não, você tem que colocar a mão e fazer aquilo como se aquilo fosse a sua missão de vida. Do contrário, você vai o quê? Trabalhar por honorários. Quem corre atrás de honorários ou quem corre atrás de alguma coisa está sempre em segundo lugar, filho. Essa sempre foi a minha visão. Uma visão muito empreendedora, uma visão muito de futuro, uma visão de expansão. Hoje, a exemplo, tá? Hoje nós expandimos o nosso negócio. Hoje nós estamos em Curitiba, hoje nós estamos no Rio Grande do Sul, hoje nós nos fortalecemos aqui em Santa Catarina, cidades estão sendo enraizadas pelo nosso trabalho. Por quê? Não advogamos por honorários. Honorários é o valor daquilo que a gente entrega. E o cliente precisa sentir essa entrega, precisa sentir essa missão e esse pertencimento. Talvez a gente fugiu aqui um pouquinho da live, mas eu precisava muito falar sobre isso. Não, é isso mesmo. Eu acho que essa questão, eu acho que chega a ser uma coisa, uma mesquinharia. O momento que você sai de uma faculdade ou você passa por toda a faculdade com seu pensamento no foco de concurso público, a não ser que você tenha, como você falou, a missão. Eu quero ser julgador, eu quero ser acusador. É diferente, beleza, vai. Agora, se você passa unicamente por essa estabilidade, por conta desse salário, você está muito enganado. Você mesmo representa aquela pessoa que entrou no direito por ver um olerite de um juiz e que eu tenho certeza que alcançou muito mais e ainda vai alcançar. Né? E quando a gente começa a ter essa visão, quando a gente entra na advocacia e começa a ver que salário é indiferente, a gente começa a focar naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente ama e de fazer exatamente o que aconteceu hoje com você nessa reunião. Mudar essa vida e fazer com que a pessoa fale assim, não, eu não posso sair desse escritório e procurar outro advogado, porque esse cara, ele vai mudar minha vida. É ele. É ele. Exatamente. O cliente sai dali inspirado. Isso. Franklin, eu quero saber agora com relação só para a gente dar uma orientação para quem está no início, porque eu sei que tem muita gente que te acompanha, que me acompanha, que está aí recém-formado. Qual que você acha a relevância, assim, da pessoa ter um mentor? Você teve isso no início? Você acha que isso é necessário a pessoa ter? Pelo menos assim, eu falo muito, porque no meu início eu tive pessoas que me orientaram que a gente não pode ser hipócrita de dizer que vou entrar na advocacia criminal e vou me aventurar, porque a gente está lidando com a vida das pessoas, né? E isso é muito importante, com a liberdade das pessoas. Então, eu me apeguei a alguns colegas criminalistas, e homens e mulheres, para me ajudar ali no início, e eu queria saber, talvez não só essa, mas alguma outra orientação que você dá para quem começou agora, acabou de receber a carteirinha. Bom, inicialmente, deixa eu uma saudação especial ao meu confrade Marco, o Alfredo Merria, um cara incrível, um cara que é Quero ele no Almoçando com o Manu. Já convidei. Um cara quando eu tô bem, eu ligo para ele. Quando eu não tô bem, eu ligo para ele. E ele sempre tem palavras de consolo, palavras de conforto. E é um sábio, né? Merria, já falei isso aqui não é jabá, porque ele sabe que eu não gosto de jabá, nem de, enfim, de ficar puxando saco de ninguém. Mas o Merria, eu tenho o privilégio de ter esse cara, uma pessoa que eu tenho acesso e com ela eu posso discutir coisas que às vezes eu não encontro outra pessoa com essa capacidade de discutir esse conhecimento com o Merria. Merria é o cara que converte conhecimento em sabedoria. E o cara que faz isso, ele tem resultado, ele toca o terror, tá? Então aqui toda a minha deferência e, enfim, ao grande Merria que está conosco aí. Bom, sobre o que você falou, eu vou trazer dois enfoques, né? Dois enfoques. Primeiro,
você falou em mentor, mas talvez pode ser que seja essa a mentalidade de algumas das pessoas, né? Ah, porque fulano de tal se deu bem. Imagina, Meria, falaria que o dia inteiro seria pouco para expressar a gratidão que eu tenho por você. Fulano de tal tem sucesso, fulano de tal tem não sei o quê, porque teve um padrinho na advocacia. Sim. E agora eu volto lá para os bancos da sala de aula, enquanto eu lecionava, eu dei aula, né, durante muito tempo, de 2016, de 2010 a 2016, nos bancos da faculdade, e diversas foram as vezes que as pessoas falavam assim, professor, o senhor é um advogado de sucesso, um advogado de renome, tem destaque aqui na cidade, nós que não temos parentes nenhum, nós que não temos tio, irmão, pai delegado ou pai delegado desembargador, tem como atingir um patamar, tem como ser reconhecido, porque o grande gatilho para os advogados, o que é? Reconhecimento. As pessoas querem reconhecimento. Aliás, é uma necessidade básica, né? Você ser ouvido, você ser reconhecido. E eu era o primeiro que eu não subia na cadeira, eu subia na mesa e abria os braços. Tá aqui, ó, um cara que não tem familiar, não tem laços nenhum na advocacia, na esfera jurídica, que pudesse me direcionar, que pudesse me posicionar. Então eu fui com muita garra, com muita vontade, porque eu já acreditava, eu já visualizava um patamar que, em tese, eu atingiria. No entanto, eu não tive mentor. Meu mentor foi Deus. Eu não tive um mentor, porque enquanto você está na faculdade, os professores vão te dizer assim, cara, boa sorte, sucesso, conte comigo, no que você precisar, estamos aí, e não sei o quê. Porra, cara, Manu, eu fui o tipo de advogados no início da carreira que eu tinha dúvidas, que eu lançava no Google para ver, né, será que o menor assumir é bom? Faz sentido um menor assumir? Eu não tinha essa informação e não tinha a quem recorrer. Eu entrava em alguns fóruns para tentar discutir com alguém e não tinha essa pessoa. Eu dizia, meu Deus, como é que pode alguém sozinho? É difícil. Então, cara, por que hoje, com toda a modéstia, eu tenho muita experiência nas coisas que eu fiz? Porque eu testei demais. Eu errei pra cacete. Acertei a beça. Então, quando você tem um acervo de testes, de erros e de acertos, você ganha algo que se chama autoconfiança e segurança. Você sabe o que funciona. Você sabe o que não funciona. E se não funcionar, você sabe como ressignificar. E por que muitos advogados ainda estão travados, não engrenaram, não foram ou não chegaram onde queriam estar? Porque eles se veem no paradoxo do medo. O paradoxo do medo é o seguinte, eu não faço porque eu não tenho segurança. E se eu não tenho segurança, eu não faço. E aí fica preso no medo. Uma nação, um povo, uma classe que foca no medo de errar ou no erro não avança. Tem sucesso, atinge resultado quem avança e quem não tem medo de errar. Cara, não subestime o poder de dar o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, você destrava. Aí você vai entender. E aí é no teste, é no AB, é fazendo, é botando a mão que você vai ganhando essa confiança. E aí vai chegar um tempo que você vai instalar o algoritmo da defesa. Eu não tive mentores. No passado, eu não tive mentores. E por eu sofrer demais, por não ter mentores, por eu sofrer demais e ter que ir testar para ver que se dá certo. Sabe aquele negocinho, deixa eu botar a mão para ver se dá choque, e na hora que botar a mão você tomar um 220, falar, puta que eu pariu, dá choque. Hoje a minha função, a minha missão é dizer para você o seguinte, não bota a mão ali que vai dar choque, não pisa ali que vai afundar, vai por ali, o caminho é esse. Então, hoje, cara, eu faço isso que eu faço aqui, esse trabalho de internet, com tanto amor, é como se eu suprisse uma lacuna do que eu não tive. Sim. É muito foda isso. Então, o conselho que eu tenho para o jovem advogado, não tenha padrinho. Sim. Padrinho, porque assim, existem pessoas pontes e existem pessoas caminho. O padrinho, ele nem é nenhuma pessoa ponte, nem uma pessoa caminho. Padrinho é alguém que vai te mostrar
Ó, tá aqui. Mas se você não tiver relevância, se você não tiver conteúdo, se você não tiver o drive se você sequer souber a diferença que você vai fazer na vida das pessoas, acabou. Agora, quando se tem pontes e quando se tem caminhos, aí você vai ter pessoas que vai te dar a mão e vai falar, não, vamos juntos, eu vou contigo. Só que essa pessoa é uma pessoa especial e que poucas pessoas estão dispostas a te dar a mão. Poucas pessoas estão dispostas a te dizer os caminhos, a te entregar conteúdo sem reserva. Então, quando você encontrar alguém assim, agarre ele, agarre ela com força e vá. Porque existem poucas, mas existem ainda pessoas que têm essa missão de contribuir, de compartilhar experiências e ajudar o próximo. E por que existem pessoas assim? São pessoas muito evoluídas, são pessoas que passaram por tantos vales, por tantos abismos, por tantas turbulências e que aprenderam que quando se compartilha, multiplica. Eu pego esse copo que eu tô com ele aqui para tomar água, se eu colocar um pouquinho de água aqui, minha água está acabando, e se eu quiser compartilhar água com vocês assim, ó, espirrando, vocês vão receber um respingo. Agora, quando a gente ativa a fonte e esse copo enche e transborda, ele não vai mais secar e vai saciar todas as pessoas que estão do lado. Eu tenho muito essa pegada, tá? Se você esperou que eu ia falar aqui de código, de pacote anticrime, isso aqui é só lá na Dark Web, tá? Aqui eu entrego conteúdo combustível. Eu digo isso e repito, não adianta você ter um carro, Manu, cheio de opcionais, com freio não sei das quantas, com isso, com aquilo, com nananana, e não ter estrada e não ter combustível. O que o Franklin Assis faz? Abre a estrada e coloca combustível para você andar. Um grande abraço para o Vinícius, meu tribuno de alto impacto do curso que nós temos de sustentação oral de alto impacto, Piar, que foi revelação no curso, vai tocar o terror demais aí. Então é isso. Quando se passa por tudo que o cara passa, ele entende que compartilhar multiplica. Você ativa o transbordo, o merecimento. E aí, minha filha, filho, não tem, cara. Você vive o pleno, você vive a prosperidade, você vive a abundância, você ajuda pessoas, é o que eu faço. E eu acho que isso a rede social nos trouxe como um grande benefício, né, Frank? Proporcionou que a gente pudesse chegar até essas pessoas que às vezes estão aí nesses obstáculos que a gente passou e estão passando essas alabuta que eu falo do dia a dia e fez com que a gente conseguisse, fez com que a gente conseguisse chegar até essas pessoas e compartilhar esse dia a dia e essa superação nossa. Doutor alguém Frank, deve estar gente... Desculpa, Manu. Alguém deve estar se perguntando aí. Ó, o Fabiano aí, lindão, ó. E alguém deve estar se perguntando, mas nesse mundo digital tem tanta coisa, tem tanta ilusão, tem tanto vendedores de sonho. Falávamos isso ontem, né, Fabiano? Sim, tem. E como é que você vai discernir? E o drive é esse, o drive do discernimento. Como é que você vai discernir a quem se ancorar, a quem pedir a mão, a quem acompanhar, a quem ser mentorado? Quem? Sim. As pessoas que praticam o que fala. Sim. Simples assim. É simples. É muito fácil. Você vai se aliar, você vai se conectar, você vai seguir, você vai você vai se aproximar, você vai, acima de tudo, modelar, que eu sou um cara que eu falo muito sobre modelagem, as pessoas que praticam, que fazem o que efetivamente falam. Simples assim. Desculpa, eu te cortei. Fala, mano. Não, imagina. Eu ia caminhar para o final, né? Que eu sei que você já deve estar com fome, eu também. Não por isso. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu tenho sempre feito aqui para o pessoal. Fran, que isso, é um prazer para mim poder trazer todos esses convidados. Se vocês quiserem me indicar pessoas, manda lá no meu direct, porque eu tô aprendendo muito, eu tô compartilhando muito e eu tô vendo que tem muita gente o Dr. Fabiano esteve comigo aqui na primeira semana e tanta gente participou também e gostou do que trouxe, porque o Almoçando com Manu é para trazer uma outra visão daquela pessoa que tá ali por trás, sem conteúdo massivo, só mesmo pra gente contar essa história de todo mundo que é tão bonita. Aí eu quero saber, minha pergunta final, né? Quem que é o Franklin Assis
fora da advocacia, fora dessa trajetória profissional maravilhosa, mas fora do profissional, quem que é o Franklin Assis? O que que ele gosta de fazer? Mas não vale a resposta do Dr. Fabiano, porque ele virou para mim e falou assim: eu vivo a advocacia criminal, eu perdi todas as minhas interações pessoais porque eu vivo a advocacia. Eu quero saber o que que você gosta de fazer nas horas vagas, como que você gosta de se distrair. Então, eu entendo e tenho empatia com o que o Fabiano falou, porque acontece aquilo que a gente chama de fusão. Eu tô com um problema de coluna e fiz uma palmilha. E essa palmilha, ela balanceia a minha pisada. Na primeira semana, estava meio dolorido. Na segunda semana, estava confortável. Na terceira semana, ela se adaptou e ela se fundiu ao meu corpo. Entende? Já é você, faz parte de você. A advocacia criminal, ela faz parte de mim. Porque assim, Manu, primeiro, eu não tenho aqui o capricho de, por exemplo, poder ir viajar, eu adoro viajar, e deixar meu celular com a minha assessoria. Eu não me sinto confortável. E uma vez que já fiz isso, não deu certo. Então, eu acabo, sim, vivendo a advocacia 24 horas. Mas o Franklin Assis, nos momentos vários, e eu sou um cara, para quem me acompanha, sabe que eu não tenho estereótipo, sabe que eu não tenho carapuça, sabe que eu não tenho um personagem. Eu não sou esse um personagem que talvez as pessoas imaginam que seja. Não, eu sou esse cara aqui, o Mix, beleza, irmão? Daqui a pouco eu tô aí, tá? Eu sou esse cara aqui, eu sou esse cara aqui no tribunal, eu sou esse cara aqui na audiência, eu sou esse cara aqui com a minha equipe, eu sou esse cara aqui em casa. Então, assim, eu sou um cara paizão, eu sou um cara que brinco com meus filhos, eu sou um cara que pratica jiu-jitsu, eu sou um cara que adoro motocicleta, tenho uma, né, enfim, eu ando com uma Harley Davidson aí, tocando terror, fazendo barulho. Então, eu não tenho máscara, porque o original não desoriginaliza. E quando você ativa a identidade e alinha o seu propósito, puta que pariu, você é livre, você toca o terror. Então é isso, eu sou um cara que eu tenho a minha identidade ativada e o meu propósito alinhado. O resto é o quê? É só dar sequência e se colocar em movimento. Então eu sou esse cara, né, que gosto de praticar esporte, mas estou um pouco travado da coluna. Em casa, meu, cara, eu sou muito divertido, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de fazer as pessoas rir. Aqui no Sul, eu tive um pouco da minha personalidade um pouco sufocada, mas quando eu percebi que isso aconteceu, eu botei ela para fora de novo, entendeu? Então é isso. O desafio de todos nós é sermos originais e alinhados com o nosso propósito. E aí, o que acontece quando isso acontece? Querem falar? Fala, eu tenho certeza de quem eu sou. Ah, mas o cara é isso aqui. Mano, é sobre você. Vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. É eu aqui, sou eu nos meus resultados e acabou. Então, na advocacia, eu sei o porquê que eu faço. Como pessoa, eu sei quem eu sou. Então, foda-se quem fala. Vai tudo tomar no cu, entendeu? Desculpa, o horário não pode, desculpa. Enfim. Então, é viver uma vida plena, com liberdades de expressão, com liberdades financeiras, com liberdades geográficas, com liberdades de atuação, entendeu? É isso, foi isso que eu conquistei quando lá atrás eu falei que seria um profissional liberal. O vento vem, vem, a onda vem, vem. Onda, o que você tem que fazer? Você tem que ser forte, resistente e, acima de tudo, resiliente. Tá? Então, eu sou uma pessoa normal. E eu já fui taxado aqui na advocacia justamente por ser uma pessoa normal. Um advogado autêntico e congruente com o Franklin humano e o Franklin advogado. Por quê? E para encerrar, essa profissão ela é danada para sufocar essências das pessoas. Pessoas que se intitulam advogados, botam uma beca, botam um paletó. Eu vejo muitos aí que estão com suas identidades, com suas essências, com suas personalidades sufocados por uma profissão. E aqui, Manu, eu falo demais, me desculpa, tá? Imagina. Você não é advogado, filho. Você não é advogada, filha. Você está advogado. Eu não sou advogado, eu sou o Franklin Assis.
Sim. Eu estou advogado. Eu estive motoboy. Eu estive técnico de radiologia. Eu estive açougueiro. E estou advogado. Amanhã eu não sei onde estarei. Eu estou. Agora, sempre serei o Franklin Assis. Simples assim. Maravilhoso. Para a gente finalizar daquele jeito, né? Dr. Franklin, olha, história incrível, trajetória incrível. Eu realmente não conhecia tanto, principalmente o técnico de radiologia, né? E acho que inspirou muita gente o tempo todo aqui na nossa live, o pessoal sempre agradecendo. E acho que a nossa intenção aqui é trazer essa inspiração e é mostrar para as pessoas isso, que a gente precisa ser a gente mesmo, dentro da advocacia, fora da advocacia, mas nós precisamos o tempo todo estar focados no que é melhor, em fazer o bem, seja para o nosso cliente, seja para outras pessoas, e não o tempo todo agredir, passar por cima do outro, competir, enfim, pelo contrário, a gente tem que fazer o nosso e da melhor forma possível. Então, eu te agradeço muito por todas as palavras, todos os insights que tivemos aqui. Espero que não seja o nosso último encontro, que seja presencial pós-pandemia, que seja em outras lives. Mas muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui e falar da minha história. Isso porque eu contei ela de forma parcial, né? Não Sim, contei resumida. não contei as fases, né, do vale, do cárcere, enfim, mas outras oportunidades terão. E eu te agradeço demais as pessoas que aqui estiveram, né, nesse almoço, assim, porque um almoço com conhecimento não tem outro almoço. Eu me recordo que eu li um livro uma vez, cuja autora chama Susan Cain. O livro é Nunca Almoce Sozinho. Olha. É justamente a oportunidade que você tem de compartilhar, de se relacionar com as pessoas enquanto almoça, tá? Sobre livro aí, o livro da minha trajetória está chegando aí também, já terminamos ele, está nas fases finais e em breve será amplamente aqui divulgado. E eu gostaria de Quero coração... exemplar assinar, autografado, por favor. Terá, com certeza terá. Eu encerro esta live com todos os agradecimentos, com todo o carinho do teu público e do meu, que apareceu aqui agora também. Já digo, siga a Manu. Vamos fazer um print depois, né, Manu? Mas antes, eu queria deixar 4 palavras para vocês anotarem e levarem para a vida, tá? Guardem essas palavras, são as palavras que contribuíram para o meu sucesso, para eu chegar onde estou chegando, para onde quero chegar, para onde vou chegar. Guardem as palavras. A número 1, disciplina. A número 2, estratégia. E a número 3, domínio. E a número 4, expansão. E a número 5, movimento. 5 palavras para vocês levarem para a vida. Querem escrever aí? Escreve aí para a gente encerrar. Disciplina, estratégia, domínio, expansão, movimento. Quando você tem disciplina, estratégia, domínio, expansão e movimento. Se você aplicar essas 5 palavras na sua vida, ninguém te para. Você vai tocar o terror. Tá é bom? Isso aí. Doutor Franklin. Pois não. Que isso. Só agora para o pessoal que está aqui, avisando que toda segunda, quarta e sexta tem Almoçando com o Manu. Na próxima sexta-feira eu vou estar com o Dr. Arthur, lá do Direito com o Arthur, que até trabalha juntamente com o Dr. Fabiano Lopes. E a gente vai falar sobre marketing jurídico, que é uma grande área que ele está dentro aí. Domina, exatamente. Para a gente continuar esse bate-papo que eu adoro aqui no Almoçando com o Manu. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina. Vamos fazer um print aí, Manu? Vamos, por favor, pessoal, print. Com o meu almoço aqui, ó. Compartilhem aí, essa live vai ficar salva no YouTube, aqui no Instagram, para que vocês também possam rever e pegar novamente todos esses insights que o Dr. Franklin trouxe para nós. Obrigada, viu? Bom almoço. Beijo no coração de vocês. Valeu, gente. Um abraço.